Sejam bem-vindos a mais um Podgu e hoje trazendo mais um especialista na área do setor do marketing. Ele, Felipe De Jong. Seja bem-vindo. Que isso, é um prazer estar aqui, cara. Que isso, é um grande prazer estar aqui. Inclusive, quero até deixar claro que o último episódio que eu vi aqui, você falou comigo que foi o... Iago. O Iago, né? O Iago Isso. me mencionou. Iago, um grande abraço para você, porque ele... fiquei feliz por ter me mencionado, por ter... Ele falou assim que ele me viu 3 vezes aí, né, em conteúdo e tal, porque a gente não pode parar, né? Não pode parar de fazer conteúdo, né? Sinta-se em casa, viu, Felipe? Que é isso? Sinta-se em casa. E eu quis trazer aqui, pessoal, o Felipe, que é um especialista no setor do marketing. Ele é referência, né? Tem viralizado muitos conteúdos aí, Felipe. E a gente separou aqui algumas perguntas, um bate-papo bem leve. Fique à vontade, a casa é sua, tá bom? Eu já estou à vontade aqui. Que Meu bom. Cafezinho. Isso é muito bom. Se precisar mais, nós falamos ali com o nosso parceiro Lucas, É LG, Studio Records. É isso aí. Então vamos lá. Felipe, eu queria conhecer um pouco da sua história. Eu já sei um pouco, né? Mas eu queria aprofundar mais um pouquinho, até para todos os nossos telespectadores que estão assistindo. Sim. Conte um pouco melhor como que foi sua trajetória até chegar aqui para você trabalhar com conteúdo. Então, cara, eu falo muito assim. A minha história, ela começa com um cara que era completamente meio perdido na vida, cara, sabe? Tem muita gente que não tem muito propósito. Eu fui um cara criado meio que sem propósito, sabe? Eu acho que eu fui descobrindo isso no meio do caminho, sabe? E eu me lembro, assim, você é de longa data, já me conhece há um tempo, mas eu fiquei um período da minha vida muito perdido, não sabia o que eu ia fazer, sabe? Cheguei a entrar na faculdade de marketing, passei pelo lugar na faculdade de marketing, foi muito bacana pra mim. Mas mesmo assim, eu me sentia meio deslocado, eu não sabia se realmente era aquilo que eu queria fazer, sabe? E, cara, justamente esse bloqueio que eu tive com o propósito na minha vida hoje, no caso, né? O que eu mais faço, mais ajuda as pessoas com clareza, né? Dar clareza para essas pessoas. Mas aí o que acontece? Eu era esse cara que era meio perdido, eu fui criado numa família, graças a Deus que meu pai e minha mãe me criaram, foi uma criação muito boa, graças a Deus. Só que, cara, infelizmente, nunca me foi feita aquela pergunta, o que você quer fazer da sua vida, sabe? E eu te confesso que às vezes nem eu mesmo sabia o que eu queria fazer, sabe? Mas depois de um tempo eu tive contato com um dia um amigo meu chegou em casa e falou assim, cara, eu vejo que você tem muito potencial para vender as coisas, para você, sabe, você desembola essas coisas e tal. E eu mesmo não sabia que eu poderia fazer esse tipo de coisa, que eu tenho potencial para vender, potencial para essas coisas, sabe? E aí, cara, um amigo meu, o Lucas Carneiro, me chamou em casa e falei, cara, eu tenho uma oportunidade aqui para você e eu quero que você esteja comigo. E nesse caso foi até a Rinodê, né? Então eu era o cara dos perfumes ali, eu vendia e tudo, mas Sim, mesmo vendendo, né, na Rinodê, mesmo, sabe, fazendo as coisas, ainda assim eu tava meio travado com venda, sabe? Eu era travado com venda, cara. Só que aí, cara, o que aconteceu? Chegou um determinado momento da minha vida que eu fiz? Um dia o Lucas chegou perto de mim e falou assim, ô Felipe, você tem que destravar essa parada em venda em você. Sabe o que eu vou fazer? Pega todos os seus produtos aí, eu vou pegar os meus produtos também, sabe? E nós vamos ir pra outra cidade e nós vamos vender tudo desses produtos, sabe? E aí, deu medo? Deu medo? Demais, eu tive medo Outra demais. cidade Nossa. e tal. Ainda assim, né, e tal. Só que é o seguinte, o desafio é o seguinte, nós vamos vender fora, tá? Mas nós não vamos levar dinheiro pra comer, não. Então, nós vamos sair de manhã cedo, eu vou de moto com você, nós vamos vender. Se nós vamos vender, nós não vamos comer. Apertou o Montequim, né? Apertou. Então, nós não vamos comer. E foi isso, cara. Eu falei, nossa, é agora. Ou agora eu destravo com venda, ou eu não destravo mais. Ou né? nunca. Ou nunca mais. E Legal. aí, cara, o que aconteceu? Eu fui, nós fomos lá e tal, e aí eu comecei a oferecer. E aí, na primeira vez que você oferece, você fica com medo. Sim. Aí primeiro não dói. Primeiro não dói, da venda ele vai doer. Aí o segundo, você já tá meio calejado. Terceiro, quarto, e aí no quinto, sexto, sétimo, leva um sim. E aí, eu comecei a levar não, sim. Não, sim. Conclusão da história. Antes da gente
sabe, terminar o dia, a gente pensou assim, ó, vamos pensar na recompensa primeiro. Aí o que o Lucas falou comigo, ó, quando a gente vender, tudo tiver certinho, a gente vai ir num restaurante que tava tendo um rodízio lá, né, e tal, e essa vai ser a nossa recompensa. Então, nós temos que vender, temos que comer, e a nossa recompensa é lá no final do dia. E aí, cara, eu lembro até motivo, hoje... né? Eu lembro até hoje, eu vendi R$987, e eu fiquei tão empolgado das vendas, porque assim, eu pensei assim, cara, quem que vende, né, tudo isso, né? Quem que faz isso? Em um dia? Em um dia? Quase R$1.000, isso, né? Cara? E aí o que aconteceu? Eu perdi esse receio, aí nós fomos na churrascaria, comemos, e eu só tinha um perfume no meu estoque, e tava aberto. E aí tinha uma pessoa que tava no restaurante, né? Olha. E eu ofereci pra essa pessoa o aberto, tá? E cheguei e falei assim, ó, você conhece aí o melhor perfume de 2016 que ganhou? Porque na época era o Grace Midnight, né? E aí ela, não. Então é esse aqui, mostrei, abre aí no seu Google. Falei assim, ó, abre no Google aí agora. Ela foi lá, digitou, melhor perfume e tal, pá. Grace Midnight. Grace Midnight. Foi lá, comprou, cara. Eu lembro que o rodízio era R$29 e eu saí de lá com R$140. Olha. Então, assim, eu fiquei muito empolgado. Eu lembro que eu voltei com meu amigo, tipo assim... Com todo o gás, né? Tava chovendo, voltamos molhado, mas com o bolso cheio. Então, eu perdi meus bloqueios de venda na Renaudet. Não fiquei. Até tem gente que conhece que teve muito sucesso lá. E a Renaudet, cara, pra mim, me ajudou a continuar em movimento. Sim. E eu sentei em tanto sofá, escutando tantas pessoas, tanto, que eu comecei a perceber o que elas queriam. O que elas queriam? E aí eu comecei a perceber que nesse processo de venda é o desejo. O que é esse desejo oculto das pessoas? O oculto mesmo. E aí, cara, um dia eu fui lá, né, depois de um tempo, eu fiz um conteúdo na rede social. Eu tava na Renaudet ainda. E aí eu fiz um conteúdo na rede social e esse conteúdo viralizou, cara. Viralizou, tipo assim, um monte de gente viu esse conteúdo. De alguma maneira, aquilo mexeu comigo. E eu falei, cara, não sei o que é. Eu até falei com o Lucas assim, cara, não sei. Tem algum chamado aqui, tem alguma coisa acontecendo. Tem algum propósito aqui, né? Alguma coisa tem, sabe? E mesmo assim, cara, depois que eu saí da eu ainda fiquei um pouco, ainda tava meio ainda perdido, tava procurando ainda, tipo assim, o que será que, sabe, e tal. Mas, cara, eu aprendi no meu processo que aquilo que você ainda vai fazer, ou melhor, aquilo que você tá fazendo agora te prepara para o que ainda vai acontecer, sempre. Então, preparação, né? E o propósito é sobre o movimento, cara. E eu comecei a ficar com o movimento. Então, tipo assim, enquanto eu meio que tava procurando uma coisa pra fazer, na verdade, Deus tava me moldando para que eu fizesse outras coisas também. Pra chegasse o Felipe de hoje. E aí, cara, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que na rede social, as pessoas também tinham esse comportamento de venda. Tipo, qual que é o desejo oculto delas? O que elas estão querendo ver? Estão em busca, né, de algo. O que é o desafio? Saber o que a pessoa está querendo ver, né? Saber o que ela está querendo ver. E foi isso que eu descobri. Eu descobri o que as pessoas querem ver. E uma das coisas que as pessoas querem ver é coisa simples, coisa simplificada. Ninguém quer linguagem bonitona, artigo. Burocrática. Ninguém quer esse negócio, tipo assim, parecendo um artigo de, sabe? E na rede social, cara, é exatamente isso. Tem que ser assim. Então, assim, cara, minha história foi muito, muito assim, é longa, mas eu falo um pouco da minha parte que eu tive um pouco de desbloqueio de venda, desbloqueio também com a parte das redes sociais, porque tem isso também, tá? Desbloqueio da pessoa com rede social, tem muitos medos e receios que as pessoas têm sobre isso e tudo. Depois a gente discorre mais um pouquinho aí. Mas até então, o que eu posso dizer é que eu era um cara meio que sem rumo, meio sem propósito, e encontrei meu propósito, né? O propósito não tem nada a ver com o meu trabalho, mas faz parte dele, sabe? Está incluído. Está incluído nele. Legal. Que bacana, Felipe. Pessoal, eu já conheço o Felipe de longa data, né? E a gente acompanha a história e a trajetória dele. E eu já participei de treinamentos que ele aplicou, né? Hoje somos parceiros também, a gente está trabalhando nesses movimentos, e é o que você falou, movimento gera movimento. Para nós estarmos aqui nessa mesa hoje, trazendo informação para o público, e o pessoal também se encontrar e pegar um gancho aqui para ativar algo nelas também. Sim. Vamos descorrer aqui, Felipe. O segundo tópico que eu queria olhar com você. Hoje você tem mais de 40 milhões de visualizações em conteúdo em todas as suas redes sociais. Como que faz isso? O que acontece? Me diz como que os perfis, os negócios podem viralizar dessa forma. Cara, então, eu digo assim,
Para ter 40 milhões de visualização, você tem que ter a primeira visualização. A primeira visualização você tem que ter. Então, para ter 40 milhões, né? 40 milhões, teve o primeiro. E isso tudo não é só eu fazendo para mim, e sim fazendo para negócios. Então, eu comecei a perceber, como, né, voltando à história aqui, comecei a perceber que, de alguma maneira, pessoas perto de mim viam que eu tinha criatividade para as coisas. Meu cérebro é tipo assim, ele meio que acumulava coisas e referências e tudo mais. E até faço um gancho aqui, que é o seguinte. Quando eu tava perdido lá atrás, eu vi um monte de filme, um monte de série, um monte de coisa que eu meio que absorvia de criatividade. E hoje eu uso essas referências, que eu tava, né, no meu quarto lá e tudo, mas eu uso essas referências para quê? Para os negócios. Que legal. Então, hoje eu tenho vídeos de referências diversas em negócios de empreendedores locais, digitais, autônomos e por aí vai. Então, esses 40 milhões de visualização, eu aprendi muito a, primeiro, errar, né? Quais são os erros que eu não podia cometer. E eu tenho esses 40 milhões juntando tudo, né? TikTok, Sim. Instagram, tem conteúdo no YouTube também e tudo. E, cara, eu percebi que eu sei que a maior dificuldade das pessoas de viralizar é somente saber o que a pessoa está querendo fazer, saber o que a pessoa realmente quer ver, no caso, né? E a comunicação estratégica. Comunicar certo, o gancho correto, o contexto certo, a chamada para ação certa, entendeu? Então, isso para cada tipo de nicho, para cada tipo de conteúdo, né? Então, para essas 40 milhões de visualizações acontecerem na rede social, é o que eu falo, você tem que ter o primeiro conteúdo. Você não pode ter medo e receio do primeiro. E vai testando ali, no meio do caminho vai aprimorando. Teste. É teste. Você tem que fazer teste de conteúdo, e teste cara, eu fiz o primeiro, e o meu primeiro, por exemplo, que eu acertei uma veia lá que viralizou, poderia ter sido, de repente, uma cagada lá que eu fiz, né, e tal. Sim. Só que de cagada em cagada, você acerta. Certo. Então, acertei poxa, viralizou. O outro não foi tanto, mas o outro foi lá e vendeu. Mas o outro viralizou de novo e tal. Então, isso foi acontecendo e chegamos a esse... Testando, melhorando, ajustando no meio do caminho. Marketing é isso. E conteúdo marketing é isso. Show. É isso. Legal. Quais são as maiores dificuldades dos empreendedores hoje que tem, né? Quando o assunto é conteúdo. Conteúdo. O que você vê desses empreendedores, dos empresários que tem esse bloqueio, esse medo? Quais são as maiores dificuldades deles? Cara, a maior dificuldade hoje dos empreendedores em relação ao conteúdo, primeiro, é teimosia. É o primeiro ponto. Teimosia de quê? A pessoa às vezes quer fazer conteúdo porque ela gosta, porque ela quer contar as vantagens do negócio dela, sabe? O quanto o negócio dela é bonito, é chique, é bacana, né, e tal. Eu costumo até falar, advogado, médico, tá? E dentista são os 3 nichos que as pessoas mais usam para falar mais do seu negócio, de como é que eu sou lindo, que eu sou maravilhoso, como é que eu tenho um espaço maravilhoso, mas às vezes não dá o conteúdo que o cliente quer ver dele. Legal. Entendeu? Então, assim, maior dificuldade hoje dos empreendedores, primeiro, a teimosia de teimar com isso, em vez de entregar o que o cliente quer, e propósito tem muito a ver com isso, né? Que é o quê? Sobre o outro, sempre sobre o outro, né? E tal. Então, para fazer conteúdo realmente bom, primeiro você tem que ver qual é o propósito do negócio, para quem você está falando, né? E a outra maior dificuldade do negócio é, primeiro, o medo, sabe? A dificuldade de empreendedor hoje é medo de aparecer, tem receio do que as pessoas vão pensar, medo de julgamento mas o cliente vai pensar algo de mim que é, sei lá, nossa, que isso... E vai pensar o que de mim? Às vezes vai pensar nada, mas a pessoa coloca na cabeça dela que vai pensar. Aí vai pensar que eu sou sem noção. Entendeu? Então, assim, outra dificuldade que esses negócios têm hoje, por exemplo, eles têm dificuldade de comunicação, por exemplo, com o social media. Às vezes o social media tá ali falando uma coisa para ele fazer, para ele, né, e tal, e ele bate essa teimosia com o social media, né? Entendi. Uma outra dificuldade que os empreendedores têm muito hoje, cara, também é de usar o celular como arma de engajamento. O celular é uma baita arma de engajamento na mão, né? Antes, as pessoas pagavam caro demais, assim, milhões de reais em TV,
Sim. Era muito dinheiro em Rádio. outdoor, muito dinheiro. Hoje ainda é um pouco mais acessível, mas ainda é muito mais dinheiro. Sim. Muito dinheiro em rádio. E hoje você tem na palma da sua mão Uma máquina. uma máquina de viralização, uma máquina de coisa que você pode É usar incrível. para você. Né? E muitos dos empreendedores não sabem usar. Às vezes compra um iPhone legal, compra um celular que tem um monte de coisa, mas não consegue usar. É a mesma coisa Pra o de negócio. ter uma Ferrari e não saber nem como liga, Justamente, nem tem como uma Ferrari na mão e não usa o dirigir. celular, né? Pra isso. Show de bola. Gerar autoridade. O pessoal fala muito sobre autoridade e prova social. Como que você resume isso aí? Como é que é o Pessoa negócio? que quer autoridade, ela gerar uma autoridade no nicho dela e uma prova social. Cara, então, autoridade. Eu acho que a autoridade tem muito a ver na rede social com, primeiro, o que você fala. Com o que você fala e como você fala também. Mas, mais do que isso, a autoridade ela é só conseguida na rede social quando você tem clareza do que você entrega para a pessoa. Então, por exemplo, se eu tenho clareza de que eu sei do que eu estou falando sobre viralização, eu já testei pra caramba, eu tenho uma experiência e por aí vai, eu vou falar isso com a maior tranquilidade do mundo, né? Ensinando também para as pessoas como é que faz isso. E a autoridade vem disso. A autoridade vem de de uma entrega genuína. Sim. Não ter medo de entregar. Então, seja para negócio local, seja para qualquer tipo de nicho, a autoridade vem de entrega. Você tem que entregar para a pessoa. Posicionou, entregou, gera uma E autoridade. saber primeiro com quem que eu estou falando, para quem eu estou falando, que tipo de linguagem eu estou falando com a pessoa, que tom de voz eu estou falando com a pessoa. Saber de tudo de si primeiro e depois do negócio. Então, a autoridade vem disso. Vem de realmente dessa entrega. E, obviamente, essa entrega, quando você dá sem pedir em troca, né, você serve as pessoas, o que vai acontecer? As provas sociais. As pessoas vão elogiar, as pessoas vão... Vem um retorno, né? Vai ter um retorno muito forte. Das pessoas falarem bem do seu negócio, desde que você entregue, desde que você sirva as pessoas de verdade com o teu conteúdo. Aí sim as E pessoas vão lá. soluciona os problemas que elas estão em Com busca. certeza. Né? E entrega realmente a solução dos problemas desse cliente. Sem medo de entrega. Porque tem gente que fica assim, não, mas se eu entregar, eu vou entregar demais, eu vou entregar tudo. Cara, entrega. Sim. Entrega 100% das coisas, você vai perceber que, tipo assim, o conteúdo vai lá, vai ficar, e tem gente que vai querer de novo. E todo dia Sim. tem uma coisa pra aprender diferente. Com certeza. Todo dia. Ué, nós estamos tendo aqui uma aula. Isso é uma aula? Como é que é? Pode se uma aula, falar? né? Também é uma aula. Show de bola. Você tem um método que chama Casa Cheia. Me explica melhor um pouco dele. Sobre Cara, o método Casa Cheia é o seguinte. Eu criei esse método justamente para... Chama Casa Cheia por causa disso. Casa cheia de seguidor, casa cheia de venda, casa cheia de muita coisa. Mas primeiro a casa cheia que você tem que trabalhar é você, seu interior. Então, propósito tem muito a ver com isso. O primeiro módulo do meu método, a primeira coisa é o propósito. O que adianta o cara ser empreendedor, tem um negócio, mas ele não se conhece. Ele não sabe por que ele está falando, com quem ele está falando. Ele não sabe nem por que ele faz o que está fazendo. Ele não sabe o porquê ele não faz. Não transborda nada, nem um pouquinho, né? Mas ele não faz, ele não sabe, ele é totalmente perdido. É justamente, eu falo assim, o seu bloqueio é diretamente ligado ao teu propósito. E às vezes o bloqueio da pessoa é timidez, sabe? E às vezes quando a pessoa vence esse bloqueio, o que ela faz? Ela faz outras pessoas que são tímidas desbloquearem. Meu medo é medo de julgamento. Ela perde isso, ela não fica ligando tanto em reputação e faz outras pessoas o quê? Ativarem nelas também a perderem o medo de julgamento. Então, é muito ligado a isso. E o método tem isso. Então, o método tem primeiro a primeira parte que é entendendo a casa, arrumando a casa, sua casa sempre cheia, né? Por que eu falo casa? Porque é isso. Tanto você, sua casa, Sim. quanto a casa, o seu negócio que você está vivendo. Né, que legal. Então, primeiro, a primeira módulo da parte é o propósito. Não adianta ser, sei lá, querer viralizar, querer fazer um monte de coisa se você não entende primeiro quem você é, qual impacto você exerce nas pessoas. E eu acho que isso tem se perdido ao longo do tempo. Sim. Tem se perdido, por exemplo, hoje tem sido, por exemplo, uma ofensa hoje você falar que quer servir as pessoas. Você chega, por exemplo, eu sou casado, assusta, né? Eu sou casado. Tipo, é ofensa você chegar na internet e falar assim, mas eu quero uma mulher que me sirva. Mas ao mesmo tempo que eu quero uma mulher que me sirva, eu tenho que me entregar por ela também. Sim.
né? Antes dela ser uma rainha, você precisa ser um rei. Eu preciso me entregar. Então, assim, eu vejo muito isso. Então, o método Casa Cheia é baseado nisso. Antes de você ter seguidor, aumentar e tudo mais, tem uma estratégia. A primeira parte da estratégia é o propósito. Sim. Sabe? A base, o alicerce da casa tem que estar muito bem alicerçado, muito bem assim, fixado na mente das pessoas por que você faz. Porque o que acontece? Dali vai sair uma mensagem. Dali vai sair uma missão. Dessa missão, né? Desses valores que juntam do negócio com o empreendedor, o que vai acontecer? Aí vem o arrumando a casa. Como é que você arruma a casa? O seu perfil. Como é que o cliente chega lá? Que tipo de perfil você tem que ter? Quais são os posts fixados que você tem que ter? Os destaques que você tem que ter? Entendeu? Qual tipo de nome você tem que ter? Porque quando a pessoa entra no seu perfil, a sua casa está lá. Porque ainda não, hoje a rede social... Ela vai vasculhar lá e vai ver como é que funciona. Cara, a rede social é uma extensão da vida normal hoje. Não é mais... Hoje tem pessoas que arrumam um emprego, só vão arrumar um emprego e a primeira coisa que o CEO ou o RH ou até mesmo o empreendedor vai ver é a rede social do cara. Porque é um currículo. Deixa eu ver o que ele... Quem que é essa produz pessoa? Aqui. Por exemplo, eu vou contratar, uma pessoa para trabalhar comigo. E aí, os valores dela não batem nada comigo. Não tô falando para qualquer tipo de negócio. Às vezes um negócio ali é rapidinho, você contrata uma pessoa só para resolver seu problema. Sim. Mas muitos negócios não. Você tem que ter uma pessoa, às vezes, dá muito conflito de ideia, conflito de empreendedor. Perfil comportamental da pessoa, como não que ela bate tem valor, o pensamento. não bate missão, o funcionário não entendeu. Então, assim... e aí vem essa parte do método que é arrumando a casa. Então, arrumando a casa é a parte estratégica do negócio e tudo. Então, primeiro a parte do alicerce, que é entendendo a casa e tudo. E aí vem o arrumando e depois sua casa sempre cheia. Que é o quê? As coisas que você vai fazer para vendas. Para o que vai ajudar as suas vendas, né? Seja negócio local, digital e tal. Mas o alicerce tem que estar muito bem alicerçado. Nessa última parte ali do método, eu vou ensinar até mesmo a usar a inteligência artificial para vender, como é que leva a pessoa para o direct, como é que vende para a pessoa, sabe? De maneira diferente. Como é que viraliza, né, também, os conteúdos que vão viralizar também, dentro do método também, do método Casa Cheia, para viralizar mesmo, ou para ter vários tipos de clientes, né? Então, isso é o método baseado nisso. Mas principalmente de tudo é fazer conteúdo com propósito. Bem esclarecedor. Muito bacana, Felipe. E vamos lá, então, dando continuidade aqui, nós selecionamos as melhores perguntas, as melhores dúvidas, né? Que são as mais buscadas. Qual a melhor estratégia para ganhar seguidores nas redes sociais, se a pessoa está criando ali uma conta nova, por exemplo? Cara, se a pessoa está criando uma conta nova no Instagram hoje, ou criou uma conta nova no TikTok, criou uma conta nova, a melhor estratégia de ganhar seguidor é, primeiro, como eu disse, né? Arrumando a casa. Arruma a casa. O que é arrumar a casa? Os nomes tem que ser estratégico, os destaques a foto de perfil tem que ocupar pelo menos 70% da capa, né? No caso da foto de perfil, 70% é a foto de perfil ali. O rosto bem claro. E aí arrumando o perfil ali da pessoa, ficar bem claro para a pessoa por que ela está ali, o que você vende, o que você faz, deixar claro. Aí você tem que pensar para quem você está falando. Então, quem é essa pessoa primeiro? A pessoa, ela tem tal idade, ela tem esse comportamento. E eu não estou falando de persona, não. É mais de comportamento hoje. Hoje tem que ser muito isso, comportamento. Então, por exemplo, eu quero falar para empreendedores. No meu caso, eu falo mais para empreendedor e criador de conteúdo. Então, eu tenho que falar a linguagem deles, para eles, ensinar para eles, né, e tal. Então, assim, a primeira parte de tudo que você tem que fazer é não se desviar disso. Você quer ter um crescimento saudável na rede social? Primeiro ponto, saiba com quem você está falando, com quem você vai falar. Por quê? Porque se você colocar sua família, por exemplo, minha família vai lá, família, essas coisas. Cara, família não é seu público. Família não é seu público, pessoa que só fica indo lá e observando o que você faz, mas não curte nada, não sabe tudo. De verdade. Não vai gerar ROI, né, pra pessoa. Se eu começasse hoje um perfil, eu bloquearia a maioria da gente da minha família. Não porque eu não gosto deles. Sim. É porque eles não são meu público. Bloquearia muita gente que não tem nada a ver com o público meu, entendeu? Então, esse primeiro ponto. Vai começar uma conta nova no Instagram, primeiro ponto, arruma teu perfil e começa a falar para as pessoas o que você faz, como faz para resolver o problema delas, só que sabendo exatamente para quem está falando.
Prático, Pra quem? prático e objetivo. Prático objetivo. Pra quem? E claro, né? Dentro do conteúdo é fazer gancho no carrossel ou gancho no seu vídeo, ganchos potentes mesmo, tá? Pra reter a atenção das pessoas, tá? Contar o que você faz de forma, assim, de forma concisa, nada de explicar mais demais. simples possível. Mais simples possível, de forma que uma criança de 13 anos de idade entenderia, né? E levar para algum lugar. Levar para algum lugar, uma chamada para ação. Vai Seja comprar, que um WhatsApp, vai para um uma local, bio, vai para um... Enfim, para onde você vai? um site. Mas quer crescer rápido? Seja prático, linguagem concisa, perfil que fala o que você vende, para quem vende, o que faz, como faz, tudo bem claro para a pessoa e levar ela para algum lugar. Esse é o ponto. Mas não se desvie, porque você pode virar, por exemplo, você pode até viralizar, mas pode viralizar errado. Você pode viralizar um conteúdo de humor que você fez lá, não estou falando que conteúdo de humor é ruim, mas você coloca um conteúdo lá, aí você ganha 15 mil seguidores. Mas não são as pessoas que você quer que tá no seu perfil. Sim. Você não quer elas lá. Não vai comprar, não vai Tem que ter adquirir, cuidado com isso. não vai enganjar ali. É. Né? Você Vão tem que ter sair cuidado. daqui um tempo também. Tem que ter cuidado com isso. Show de bola. Vamos para mais uma dúvida aqui. O que você acha que mais trava as pessoas de começar a fazer conteúdos? Cara, o que mais trava as pessoas de fazer conteúdo é, primeiro, a comparação. Eu acho que pra mim de tudo é a comparação. Porque a pessoa olha um conteúdo ali na rede social e fala assim, não, mas olha que conteúdo top, né? Vê um conteúdo muito legal assim que ela já viu e fala, nossa, que conteúdo maravilhoso. E aí, às vezes ela queria falar sobre aquilo, mas ela não fala porque ela já se comparou. Não, o conteúdo foi tão bom que se eu fizer, ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Então o primeiro ponto é se compara pra caramba. Você se compara demais com as pessoas. Só que tem gente perto de você que só vai mudar a vida delas, ou só vai comprar de você, ou vai fazer as coisas. Não é porque, sei lá, um Pablo Marçal da vida, uma pessoa muito famosa da vida, tá falando pra ela, não. É porque você se posicionou e tá falando. Pode parecer, mas eu não tenho tanta importância assim. Pra você parece que não, mas tem muita gente que se inspira em você também. Entendeu? Tem gente que se inspira sim em você. Então o que mais trava a comparação. A segunda coisa que trava a pessoa, vergonha. E principalmente timidez, né, e tal. Então a timidez é uma das coisas que mais trava as pessoas. E timidez, cara, eu já falei já, timidez significa frouxidão. O significado de timidez é ser frouxo. Entendeu? E aí, quando você entende que você não pode ser frouxo, que a sua mensagem tem que ser levada para as pessoas, e que alguém pode mudar a vida delas, que Deus te deu ali uma missão para que você realmente falasse... às vezes você tem uma coisa que vai mudar, o seu produto vai mudar a vida da pessoa. De alguma maneira, para melhor a vida dela, sabe? Só que você não fala, você não aparece, você não fala nada com a pessoa. Às vezes a pessoa até sente ali a vontade, o desejo no coração e acaba que não solta. A trava, a pessoa achar, por exemplo, que não é criativa. A pessoa é criativa. Todos nós nascemos com criatividade. A gente tem que só exercer ela durante o dia a dia. Então, a trava da pessoa ter medo de julgamento. O que as pessoas vão pensar de mim ao gravar esse conteúdo? Tem gente que grava... É o que você falou no início ali, né? Tem gente que grava uma vez, grava 2 vezes, 3 e depois desiste. Ela desiste porque, tipo assim, não é relevante. Mas sabe o que acontece? Eu vou te dar um exemplo. Hoje, eu recebi uma mensagem muito legal no meu WhatsApp. Eu vi lá. Você viu, né? Que incrível. O que acontece? Eu gravei um vídeo com a minha filha. Me tornei pai recentemente e eu me gravei um vídeo com a minha filha, de 1 minuto e pouco. E assim, um vídeo totalmente descontraído, em que, tipo, tava eu e minha filha e eu, né, meio que, abre aspas, dando a bronquinha nela, né, e tal. A minha tem 1 mês e pouco aí e tal. E, cara, esse vídeo, um cara mandou uma mensagem pra mim e falou, cara, seu vídeo me salvou do suicídio. Eu vi lá. Você viu? Que incrível. O seu vídeo me salvou do suicídio. Eu falei, caramba, cara. E fora ali do seu trabalho, fora do no meu momento trabalho, descontraído, mas era o quê? a mensagem. A mensagem. E era o meu lado um pai, sabe? Sim. Por isso que eu falo muito assim, até o empreendedor, ele não pode mostrar somente o que ele... toda hora de produto e serviço. Ele tem que mostrar para as pessoas também o lado dele pai, o lado dele que as pessoas não veem, o bastidor. Mostrar para as pessoas, inclusive, as dores que ele sofre. Porque, às vezes, a dor que ele está sofrendo agora, o outro empreendedor também está sofrendo. Ele só quer a validação das coisas também. E compartilhar ali vai ajudar o outro. Não, esse vídeo que eu fiz com a minha filha, por exemplo, um monte de pai não deve ter vivido a mesma coisa. Só que da maneira que eu coloquei foi uma maneira minha, não é? Sim. Maneira minha. E eu meio que, tipo, adultizei a minha pequena, né, e tal. Mas, tipo assim, e foi o que aconteceu. No TikTok já passou de 100 mil visualizações já, cara.
Passou de 100 mil Em visualizações. poucos dias. Não, em 2 dias já. Em 2 dias. Em 2 dias que eu postei. Show de E bola. no Instagram também, a mesma coisa. Então, assim, você tá com medo de gravar, eu falo pra você tem medo de gravar conteúdo, tem um monte de gente que tá assim, esperando que você grave para que você mude a vida delas. Elas querem... e detalhe, tá? Tem muita gente, inclusive, que não quer que você grave. Isso deveria E mexer... essa parte é até pior, Isso né? deveria mexer com você um pouco. Tem um monte de gente torcendo para que você não comece a gravar conteúdo. Porque sabe que vai avançar. Porque, pensa comigo pra você ver. A pessoa nasceu perto de você, convive com você, sabe de onde você veio. Aí daqui a pouco você começa a criar um movimento, então você vira piada. Sim. Você vira uma piada. Nossa, você gravou aquele conteúdo lá, mas eu não faria. Eu isso, eu aquilo. Virou isso, virou aquilo. Só que aí começa assim. Lá na frente, essa mesma pessoa fala assim, como é que você começou? O que você fez pra acontecer? O que você fez Aí pra teve uma ganhar tanto seguidor? história ali toda grande ali. O que eu fiz? Eu comecei a gravar o primeiro. E aí, é muito ruim pra essa pessoa, dói nela, dói pro seu inimigo, né, que eu falo, o inimigo oculto. É o fã incubado, né, que vocês falaram o fã lá, né? incubado mesmo. Dói pra esse cara saber que no mesmo local que ele tá, ele não começou a criar um movimento, e esse movimento que você gira com conteúdo te gera resultado sim. O fato de eu gravar conteúdo hoje me deu um monte de coisa com a minha vida. A minha vida hoje é por causa de conteúdo. Eu já ganhei muito presente por causa de conteúdo. Eu ganhei muita coisa na minha vida e fui abençoado por ser esse cara que não expõe a vida, não é expor a vida, mas não tenho medo de me expor para ganhar milagre. Que conta ali aquela realidade. Quem tem medo ali. de expor não ganha milagre. Então Sim. eu comecei a perceber isso. Para ganhar o meu milagre vir, eu tenho que começar a expor, não abrir minha vida, mas expor o que eu penso, minha opinião, expor Ponto de vista, o meu opinar. ponto de vista, a minha visão, os meus valores, porque Sim. são isso, inclusive, que entram também não só na minha vida como empreendedor, como negócio e criador, mas na vida dos caras também que tem que fazer conteúdo. Na vida dos empreendedores, principalmente. Essas pessoas querem ver legal. isso. Querem ver seu posicionamento, sua autoridade. Eles querem ver isso, sabe? Show de bola. É. Excelente, Felipe. Vamos descorrer aqui, que o negócio hoje aqui tá quente. Hoje nós trouxemos aqui o Felipe De Jong. Se você... Qual que é as suas redes sociais aí pra galera? É o @Felipe De Jong. Só que o De Jong tem que soletrar, né? Felipe com PH, né? PHILIPE-DEJON de nada G. Jong, De Jong. De Jong, né? Tem muito pouco aqui no Brasil, mas o De Jong na Copa passada teve uns 3, tá? 3 Olha. De Jongs aí. 3, Tá vendo? O nome é Teve. diferenciado. Mas pronuncia De Jong. De Jong. Ok. Isso mesmo. Isso aí, ó. Vocês aí que não acompanham ele, já segue nas redes sociais. Então vamos lá. Você fez uma imersão chamada Meu Negócio Viral. Conta um pouco sobre essa imersão, se vai ter outra. Traz um pouco aqui pra gente discutir um pouco sobre essa imersão. Cara, a imersão Meu Negócio Viral eu criei justamente para ajudar empreendedores e criadores de conteúdo a destravar tudo que impede eles de fazer conteúdo, tudo que impede eles de prosperarem com conteúdo, sabe? Eu sinto uma necessidade muito forte de fazer algo presencial, porque tem gente que compra curso, que compra as coisas na internet, mas ainda assim, uns têm preguiça de ir até o final, outros não praticam. Outros só compram por comprar mesmo. Só compra por pura dopamina. Tem gente que compra por dopamina. Tem gente que tem vício em comprar curso e não tem ninguém para ajudar. E eu comecei a perceber isso. E se alguém tivesse ao lado deles para ajudar eles a fazer vídeos no CapCut, a simplificar a parada? E se alguém ajudasse eles a entenderem como é que ele faz o gancho na prática? E aí eu comecei a fazer isso. E aí eu fiz uma imersão agora, há pouco tempo, né? E essa imersão, olha um monte de gente que estava lá, as pessoas que estavam lá, aprenderam a fazer CapCut. Tem gente que demorou, anos para aprender a fazer corte. Corte, rápido, assim. A legendar o vídeo, sabe? A mesmo entender porque também, que eu falo, na imersão, a primeira coisa que eu faço é primeiro moldar esse empreendedor. Fazer com que ele entenda o porquê ele está fazendo. O porquê eu faço. O porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Sabe? Então, esse é o primeiro modo do método Casa Cheia. Então, eu vou lá, exploro o propósito, depois eu começo a facilitar para ele como que ele faz conteúdo no dia a dia, usando o celular, com os ganchos voltado para o negócio dele. Voltado para o negócio dele. Né, e tal. Então, assim, a imersão, graças a Deus, foi muito boa. E eu senti realmente que esses empreendedores estavam sedentos por algo presencial.
Porque, igual eu falo, a gente tá muito na rede social, a Muito internet online, é maravilhoso, é. é maravilhoso. Mas tem gente que sente, sim, cara, a necessidade de alguém perto de você, Sim. te dando o caminho das pedras, ensinando Dando você. as mãos, E visual assim, ali, né? vamos combinar? Vamos combinar? A imersão, cara, eu fiz por 397. Cara, eu já gastei mais de 20 mil reais em outras imersões em Alphaville, que não entregou metade do que eu entreguei na imersão Meu Negócio Viral. E caso a pessoa, você que tá aí, caso você quer ainda participar da imersão Meu Negócio Viral, ela vai acontecer no dia 26 de julho em Sete Lagoas. E essa vai ser a última vez que eu vou fazer essa imersão em Sete Lagoas. Até deixar aqui o meu agradecimento, né? Porque quem patrocina a imersão é o Tsuki, que é um parceiro meu, né, que eu ajudo eles no marketing deles, o Tsuki e a iFix na parte de tecnologia. Então tem que dar crédito porque eles são duas empresas que ajudam pra caramba essa questão de ajudar os empreendedores também a destravarem neles os medos e o que impede eles de viralizarem na internet. Show de bola, é isso aí. Tem que dar honra pra quem dá honra, né? É verdade. Que bacana, Meu Negócio Viral. E Meu Negócio Viral. eu sou prova viva que eu participei lá, né? Te servi lá como staff, é muito bom. E eu aprendi muito, cara. E se hoje eu estou aqui também com o podcast, muito conteúdo seu que me ajudou a estar aqui, posicionar. Porque a nossa missão aqui do Podgu, né, da GS Produções, é impulsionar pessoas e negócio. É dar voz, às vezes, às pessoas que não têm. É dialogar, levar essa informação para outras pessoas também. Esse é um dos nossos propósitos, da nossa missão. Quero até te agradecer também. Que fez parte também. Fico muito feliz com isso, de verdade. Do meu desbloqueio, né? Então Fico a gente muito tem feliz que honrar isso aí. Eu conversei há pouco tempo também com a sua esposa, né, cara? Sua esposa teve um bate-papo ali. Deu um desbloqueio aí violento. Até chorou, cara, né, e tal. Então eu vejo que minha missão é essa, cara. Se antes a minha missão... eu não tinha clareza sobre as coisas, hoje a minha missão é dar clareza para as pessoas. Né? Ter essa clareza. E eu fico muito feliz de ter dado essa clareza para você. Nós estamos juntos aqui, a parceria, a gente tá aqui para servir, né? É isso aí. Vamos lá. Mais uma aqui, ó. Quinte. Você... só um minutinho. 1, 2. Pois não? Ah, ok, beleza. Você acha que compensa fazer tráfego pago? Hoje existe uma dúvida muito grande ainda sobre impulsionar tráfego pago. Mesmo tendo conteúdo viral, né? Mesmo tendo conteúdo viral. Cara, eu falo o seguinte, dinheiro, ele não muda o teu negócio, ele potencializa quem ele é. O dinheiro não muda você, por exemplo. Sabe? Ele potencializa quem você é. Se você é chato, se você é avarento, com muito dinheiro você também vai ser. Se Deus não entrar na sua vida, você vai ser. Né? Verdade. Então, assim, ele potencializa. E no negócio é a mesma coisa. Então, tem criativos meus que eu já fiz, que viralizou pra caramba, aí depois que você coloca dinheiro neles, o clique fica barato. Isso é uma das coisas que o empreendedor tem que aprender também. O que ele não sabe é o seguinte, às vezes ele reclama com o gestor de tráfego dele, eu vou reclamar porque eu estou gastando muito dinheiro e não estou tendo retorno. Só que a dificuldade do cara é o seguinte, o conteúdo não está tendo. Não tem conteúdo do empreendedor. Ele quer cobrar com o dinheiro. Tá faltando a geração de conteúdo. Isso. Só que o conteúdo, que o empreendedor não sabe, é que o conteúdo, ele barateia o custo por clique, o CPC. Ele barateia para ele. Ele aumenta ele encurta o caminho mais ainda para que outras pessoas vejam ele. Por exemplo, eu posso colocar R$1.000 num criativo e esse criativo não comunica quase nada da dor do cliente. E é ruim. Às vezes ele é um criativo ruim. Às vezes ele tem... a maior moeda hoje é a atenção. Aí os 3 primeiros segundos que são muito importantes, o cara queima a largada nos 3 primeiros segundos. Dá um oi, tudo bem, entendeu? Em vez de ir direto na dor do cliente. Então, assim, o tráfego, ele tem um poder. E esse poder é potencializar o negócio do cara. Por exemplo, lembra que eu falei que no meu método tem a questão da arrumando a casa? Imagina pra você ver. O cara coloca dinheiro num conteúdo. Aí a primeira coisa que a pessoa faz, quando ela não clica para comprar, ela clica na onde? No perfil da pessoa. Deixa eu dar uma olhada aqui, de curioso. Aí entra. Entrou lá, aí você tá vendendo, às vezes, um criativo que é tipo, meu Deus, produto revolucionário. Chega no perfil do cara, ou chega no perfil lá, tem nada. Não tem nada revolucionário. Tem nada que ele já não viu. Ou tem algo comum, mais do mesmo. Não tem uma cara, o negócio não tem cara. A pessoa não tem propósito nenhum, ela só tá lá para vender mesmo e tudo mais. Não tô falando que a pessoa não consegue vender com... Hoje tem como a pessoa vender sem colocar cara. Mas não é para qualquer nicho. Não é qualquer nicho que isso acontece. Entendeu? E a maioria bota a cara.
E eu falo muito, quem bota a cara no negócio, e é a cara do negócio, quem entendeu isso, vende mais rápido. Principalmente negócio local e principalmente quando você tem um negócio digital. Os grandes estão fazendo isso, né, Todos Felipe? os grandes. Os grandes o velho da players. Van tá fazendo isso, o dono da CIMED tá fazendo isso, né? O Mark Zuckerberg tá fazendo isso. Quem mais? O Bill Gates tá fazendo isso. Cara, é só você pensar por Os quê? gigantes, né? Por que o Mark Zuckerberg tem que botar a cara dele na meta? Por quê? Porque toda a parada de gestão de crise, agora, tudo que acontece lá, a pessoa atrela ao nome dele e ele resolve. E sou eu que resolvo. Tem uma cara nota, aqui que né? vai resolver pra você. Entendeu? Coletivo de imprensa, ele vai lá e Tudo, eu que se resolvo. posiciona. Eu boto no meu que eu vou resolver. Então, esses aqui são os meus valores, é o que eu acredito, o que eu tenho. Isso aqui é o que eu vou contribuir pra vocês, pra ajudar vocês. Então, é nesse cara. E assim, é inevitável. Você botou a cara, é óbvio que tem gente que não vai gostar de você. Cara, se tem gente que. Sim. Se tem gente que critica um padre 4h30 da manhã fazendo café com. Café com Deus Pai? É um negócio aí, eu não sei o que não sei se é café com Deus Pai. Um padre, 4h30 da manhã, faz milhões de pessoas acordarem para receber bênção, para realmente começar o dia bem. E ele é muito odiado também por muita gente. Da mesma forma que vai ter pessoas a favor, vai ter pessoas contra. Quem bota a cara vai revelar corações também. Vento contrário. Quando você bota a cara, você revela posicionamento seu, mas revela corações de pessoas também, cara. Que começa a vomitar ali nas redes sociais, atrás do computador ali é fácil. E tem gente, inevitável, que tem gente que não vai gostar de você. E tá tudo certo. Quer ver um negócio? Eu já viralizei conteúdo que as pessoas não gostaram de primeira. Não gostaram. O hater foi lá, pá, e comentou. Só que o que o hater não pensa é que cada comentário que ele faz lá que é ruim, ele engaja o conteúdo. E aí esse conteúdo começa a ir para as pessoas que eu queria que chegasse. Isso já aconteceu. Entendeu? Já aconteceu comigo. Que e doideira. aí viralizou e tal, e acabou indo pro conteúdo que a pessoa que eu gostaria. Não tô falando que a pessoa tem que fazer isso, não. É um risco. Não. Aconteceu, né? Aconteceu comigo. Entendi. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que, querendo ou não, você tem que ficar de olho. Não é qualquer nicho que isso vai funcionar, não. Que bacana. Então, colocou a cara no negócio, fez conteúdo, o tráfego pago começa a... O tráfego vai... A diminuir. pessoa confia, cara. Porque primeiro tem coisas que a pessoa... Primeiro você vai chamar a atenção dela. Daqui a pouco, essa pessoa chamou a atenção dela, ela acaba virando uma curiosa e ela vira o quê? Um seguidor. E do seguidor, agora ele vira um comprador. Só que para isso existe uma parada chamada confiança. Para o cara confiar em você, é melhor quando tem uma cara lá. Porque aí eu posso cobrar você, eu posso conversar com você. Se for tudo mecanizado ali... Cara, as marcas entenderam isso. Que show. Você teve aquela conversa, né, com o Iago aqui, que eu mencionei recentemente, né, e tal. Foi até muito bom do Iago mencionar e tal. O Iago me viu ele recentemente me viu 3 vezes, né, e tal. Percebe que, tipo assim, tem coisas que não são tráfego, é o tráfego orgânico, porque eu tô lá fazendo a parada acontecer, e aí apareceu pra ele e começou a me seguir. Sim, e ele pesquisou e tal, e a gente conversou nos bastidores, eu falei, não, conheço o Felipe e tal, pode confiar no trabalho dele aí e pode seguir. E sabe que você tem que prestar atenção? É o seguinte, às vezes, cara, você tem que ser o número 1 na cabeça do seu cliente. Às vezes fala assim, mas por que eu deveria viralizar? Você pode viralizar por quê? Não vai ser sempre que isso vai acontecer, mas viralizar vai acabar jogando para milhares de pessoas que não te conhecem de um conteúdo seu, elas vão familiarizar com você e vão te seguir. Aí depois que seguir, pode virar seu comprador. Porque elas vão lá, vão maratonar seu conteúdo, vão olhar e falar, caramba, velho, ele acredita na mesma coisa que eu. Ele tem um valor muito parecido com o meu. Sim. Ele é pai como eu. Ele vai em tal lugar como eu. Ele gera conteúdo que eu gosto. Identificação. Sim. Identificou com a pessoa, ela pode virar um comprador seu e isso pode acontecer naturalmente. Por exemplo, tem gente que vai comprar de você, não é porque você está vendendo alguma coisa. Às vezes você vai vender uma coisa que ela nem ia comprar, mas fala, não, cara, mas você falou um negócio comigo. Que virou minha chave ali. Virou minha chave, ou tipo, você é pai lá, você é pai como eu, e eu vou comprar porque você tem esse valor aqui muito forte em você, eu ia comprar com outra pessoa, mas eu vou comprar com você. Muda totalmente. Muda completamente, cara. A parte humana continua do mesmo jeito. Show de bola. Né?
É, gente, hoje o papo aqui é bom que o Felipe assim, é diretão e ele pega o assunto e destrincha aí. E olha que tá bem resumido, né, Felipe? Se for aprofundar, a gente ia ficar aqui horas e horas, cara, né? Porque eu sei que o conteúdo, ele abre portas mesmo. Com certeza. Ele abre para as pessoas a forma de ganhar dinheiro, abre para as pessoas portas que elas não sabem. Ela não sabe, sabe? Não tô falando nem porta de dinheiro também, não. Aqui dentro dela também. Ela nem sabe o potencial que ela tem. E o conteúdo faz isso. Ele desperta isso. Mental, espiritual. Muito. Relacional. Muito. Tudo. Muito. Vamos para mais uma aqui, então. Como que você enxerga o futuro do marketing digital com a entrada cada vez maior da inteligência artificial? Isso muda o jogo para quem está começando ou não? Cara, a favor, contra? Eu sou muito a favor. Cara, é o seguinte, a gente cresceu em tecnologia mais de 1000 anos, cara, de 2020 para cá. Pensa pra você ver, em 2015, tipo assim, na cabeça da pessoa, eu vou colocar em 2015. 10 anos tipo, atrás. Não, inteligência artificial, cara, nossa, é muito lá pra frente. Longe. Aí veio a pandemia, cara. E em 2020, 2021 ali, o que aconteceu? Inteligência artificial. Explodiu. E virou... mas... E começou básico. Basicão, chat GPT, né? Começou básico, tá? Beabá, arroz, feijão. Começou básico. E olha agora, velho. Hoje eu consigo, através, por exemplo, do Google Gemini, por exemplo, agora, criar vídeos extremamente realistas. Mas eu vejo É uma loucura isso aí, hein? Não, é uma loucura, mas é uma coisa muito legal, cara. Ao mesmo tempo que é legal, me assusta. Sim. Sabe? Mas, cara, a inteligência artificial hoje realmente chegou num nível muito forte e muita gente ainda não acordou pra isso. Inclusive, eu posso cantar essa pedra aqui pra você, cara. Sabe quando teve aquele negócio do Bitcoin? Sim. Que as pessoas não acreditavam? Que as pessoas não acreditavam? Sim. Cara, pode ter certeza. Quem investir em inteligência artificial agora, no caso, vai ser igualzinho que as pessoas que falavam que não acreditavam no Bitcoin. Porque, cara, minha filha vai crescer. O que eu mais quero fazer minha filha fazer é ela entender pelo menos um pouquinho de engenharia de prompt. O que é o prompt? Hoje, o prompt certo, o prompt correto, que é a escrita, né, para inteligência artificial, porque ele é um mordomo seu. Sim. Você tem que dar alguma coisa para ela fazer para você. Entendeu? Só que a gente ainda tem... E tem que ser assertivo, tem gente que ainda tem né? preguiça de escrever o prompt. Porque ainda não, você tem que ficar bom em engenharia de prompt. E aí você fica bom nisso, e aí a inteligência vai, obviamente, criar junto com você. Tem esse ponto também. Então, assim... Para quem não conhece o que é um prompt, por exemplo, explica aí pro pessoal. É o que você tem que escrever para a inteligência te dar o que você quer. Então, por exemplo, eu quero fazer um vídeo lá no Google Gemini e eu quero fazer um vídeo em formato podcast aqui e tal. Eu tenho que colocar formato podcast, 2 pessoas com camisa laranjada, assim, assado. Eu tenho que dar detalhes. Todos os detalhes e cada cena que vai acontecer. Como se fosse um roteiro para o que está acontecendo. Mas, assim, a inteligência artificial, no meu ramo, principalmente na parte de criação de conteúdo, ela é maravilhosa. E ainda assim tá muito cru, muita gente nem sabe como é que usa. Ainda tá muito no operacional. Eu uso o Google Gemini, eu uso o ChatGPT de forma estratégica. Hoje eu consigo fazer ganchos para outros clientes de forma estratégica. Hoje eu consigo fazer CTA, eu consigo fazer um roteiro muito bom de storytelling, por exemplo, um roteiro de storytelling para negócios através do ChatGPT. Hoje eu consigo por exemplo, hoje a pessoa consegue fazer, cara, por exemplo, uma influenciadora digital na internet para vender seus produtos. Então, assim, realmente, quem pegar essa... Não vou falar nem onda, não, porque não é uma onda. Não é uma modinha, não. Agora já é uma realidade. Agora é uma realidade. E não tem jeito, não tem escapatória mais. Não tem como fugir mais, né? Não tem como fugir mais. Ou a inteligência artificial, ela veio para ficar. É bom você saber como é que você vai usar para os prompts, engenharia de prompt. E digo mais, a inteligência artificial vai sim, não tem como, vai sim fazer muita gente ficar desempregada. Não tem como. Vai ficar desempregado, Felipe. sim. Ao mesmo tempo que... Isso que eu falo. A inteligência artificial, mas você não pode ficar mais artificial que ela não, tá? Porque igual, por exemplo, eu não falei pra você Senão que... o cérebro fica bugado também, né? Como é que você vai exercer criatividade se você não tem referência nenhuma? Você quer tudo que ela faça por você. Você quer destacar das pessoas. Referência, uma ideia. A inteligência me ajuda junto com as minhas ideias. Você chega lá e fala assim, me dê tantas ideias pra fazer tal coisa em conteúdo tal. Ok. Você não pensou em nada. Vazado, você não pensou em nada, raso, só que né? É tão genérico, Sim. É tão raso, que não tem nada humano nesse negócio. Não tem nada humano. E aí, por isso que eu falo, sabe por que as pessoas têm tanto esse desejo de ter evento presencial, de um contato mais humano? Sabe por quê que elas precisam muito disso? Porque ela tá muito na tela, cara.
Humanizar ali, né? Precisa de gente, pessoas. Achando que um robô vai fazer por ela. Não vai fazer por ela. Só que, igual eu falo, pra mim, tem muita coisa ainda que vai acontecer, que vai surpreender muita gente ainda, tá? Vai facilitar muito de vida de designer, enfim, de engenharia, de tudo. Cara, já tem hospital, você sabe, já tem hospital que está fazendo cirurgia com precisão muito melhor que o médico. Eu vi já. Muito melhor. Tipo assim, 97% de precisão. Então, aí que acontece? Vai tirar o emprego de um, mas e se o neurocirurgião for bom em engenharia de prompt? E se ele souber dar o comando correto para ela fazer a parada? Ele tá lá, tá resguardado. É uma realidade, cara. Não tem como fugir mais disso. Entendeu? Só que você não, igual eu falo, não seja mais artificial que ela. Seja humano. Porque ela não tem propósito como você, não, cara. Ela não tem propósito como você. É uma máquina, né? Ela é uma máquina. Entendeu? E assim, ô Felipe, a gente tá vendo aí alguns vídeos aí que tá saindo aí, você fica até sem saber, é real ou não é? Chegou ou nesse nível. É pela inteligência artificial ou não é? E digo mais, cara. Ó, geração millennial como eu aí, ó, eu tô com 34 anos. Eu 35, cara, facilmente um cara de 35 anos que não tem muito contato com inteligência artificial hoje vai cair em golpe. Facilmente. Facilmente vai acontecer. Vai saber discernir, né? Não, cara, vai cair em golpe facilmente. Tipo assim, de dinheiro, de... oportunidades. De tudo, né? Golpe bancário, golpe financeiro, golpe... De várias maneiras possíveis. E por quê? Ela desconecta do que está acontecendo com a realidade artificial que está acontecendo já. Então, facilmente isso vai acontecer. Se eu fosse você, eu me atualizaria em relação à inteligência artificial. Eu me atualizaria, porque realmente precisa mesmo. Estamos indo aqui para a nossa última pergunta e depois um bate-bola rapidinho, Felipe. É muito assunto, né? Nós vamos ter que marcar outro dia. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Nós vamos marcar uma próxima vez. Hoje eu queria trazer você aqui também para você destrinchar um pouquinho, para começar a abrir a mente das pessoas, dos empreendedores, né? Dos telespectadores. E tá muito bacana, viu? Eu tenho aprendido muito aqui também com você. Fico feliz com isso, cara. Muito mesmo. Vamos lá para a nossa última pergunta, depois a gente vai fazer um bate-bola rapidinho só para a gente fechar com chave de ouro. Perfeito. Qual o conselho que você dá para quem está começando hoje a criar conteúdo? Cara, hoje. O conselho que eu dou para você que está querendo criar conteúdo é o seguinte. Primeiro, sua família não vai te apoiar. Primeiro ponto. A sua família não vai te apoiar a criar conteúdo. Não, se for preciso, bloqueie a pessoa da sua família, tá? Não liga para o que eles vão falar de você, porque eles sabem de onde você veio, eles sabem. E para eles, você é igual a eles sempre. Então, se você convive com pessoas perto de você, eles vão te ver sempre como menininho, como tímido, como cara que só tem potencial. Não adianta, você pode estar ganhando o dinheiro que for, eles não vão te valorizar. Então, quer começar a criar conteúdo? Se eu fosse você, inclusive, quer começar agora? Bloqueia a gente da sua família. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que fazer. Segundo ponto. Colocar no papel para quem você quer falar. O que você quer fazer. Entendeu? Não interessa se você é criador de conteúdo, se você for fazer dancinha, faz a dancinha, vai testando as dancinhas lá. Mas se não é dancinha que você quer não, testa então a linguagem. Seja simples na parada. Fala, se é para falar, por exemplo, com um criador de conteúdo, dê para eles o que eles querem. Ensina para eles alguma coisa. Sabe? Um conselho que eu dou pra você também, além de bloquear a família. Cara, os 6 primeiros meses de conteúdo seu vão ser pra você errar. Você vai acertar, mas não tenha receio de errar. Os 6 primeiros meses é pra você testar. Tá? Outra coisa, de verdade, vai gravar... Quando você for começar a gravar conteúdo, você vai ter vergonha de postar. Você vai olhar várias e várias vezes. Se fosse você, o que eu faria? Pegava, postava e deixava. E nem olhava mais. Porque se você ficar olhando, você vai excluir. Você vai excluir o seu primeiro conteúdo. Eu falei uma palavra errada aqui, pouquinho. Eu gaguejei ali. Outro ponto, parar com a mania de perfeccionismo. Eu falo pra você, eu sou criador de conteúdo, eu tive um pouco disso também. Então, o que é? Perfeccionismo. Tipo assim, não ficou ainda do jeito que eu gostaria. Tem que ficar melhor, tem que ficar isso. Cara, eu acabei de dizer. Tempo, né? Eu fiz um vídeo, eu não fiz um vídeo agora com minha filha. Simples. Tá conectando mais. E eu falo pra você, quer começar agora, por exemplo, a criar conteúdo? Por exemplo, comece com os conteúdos lo-fi. O que é o conteúdo lo-fi? É o conteúdo que você abre a câmera, bota um título magnético ali, o que tá acontecendo na pessoa, né? E tal.
E vai direto ao assunto e grava e depois só faz corte. Não precisa ser um negócio tipo assim, não, fazer uma superprodução. Não é superprodução. Às vezes você tem que começar a falar, a pessoa começar a falar e para adquirir segurança de falar. Às vezes é você olhar no espelho todo dia e começar a falar no espelho. Ou então gravar um conteúdo para si mesmo e falar assim, deixa eu ver aqui o conteúdo que eu gravei para mim e onde que eu poderia ter acertado melhor. Sabe? Então, visualizar. De verdade, o conselho que eu dou para você também, além de tudo isso que eu falei, tá? Lembra, coloca uma meta para 6 meses. Pra errar muito, treinar. Não, coloca uma meta, tipo assim, eu vou gravar 2 conteúdos, por exemplo, começa pouco. Eu vou gravar 2 conteúdos por semana. Esses 2 conteúdos por semana eu vou fazer isso e isso. É como se, tipo assim, faz parte do seu dia a dia. Já é um beabá ali pra pessoa começar. Então começa assim, tipo, quer ver? Quantas e quantas ideias que você pensou no seu banheiro e falou, caramba, anota. Você quer começar? Anota as suas ideias. Porque você pode ter certeza de uma coisa. Se você não anotar, essas ideias vão pairar na cabeça de outra pessoa. E acontece demais isso. Essa pessoa vai pegar essa ideia de você e você vai olhar um dia e falar assim, cara, eu queria gravar exatamente esse conteúdo. Exatamente ele. Isso aconteceu comigo. Eu anotar e deixar pra lá. Então, não seja um cara de mero salvamento. Show. Pega, salva. Viciado em salvar. Executa a parada acontecendo. Executa. Que chega uma hora que você fala assim, ó, você viu o primeiro conteúdo que eu fiz e agora o último agora que eu fiz. Show de bola. Tá? Que bacana. E é isso aí, Felipe. Nós vamos aqui pro nosso quadro agora. Pode ou não pode? São mitos e verdades. Demorou. O que pode, o que não pode, o que é interessante, o que não é. Então vamos lá. Comprar seguidores para ficar famoso mais rápido. Pode ou não pode? Nunca. Não faz isso, pelo amor de Deus. Se fizer isso, nunca mais você vai, nesse perfil pelo menos, não vai ter mais engajamento. E essa é comum, né? Em muitos perfis. Se você fizer, comprou seguidor, não tem social media, tráfego pago, nada que possa resgatar seu perfil depois que você comprar seguidor. Não tem, não existe. Show. Pode ou não pode postar só quando tiver vontade? Não. Posta também quando não tiver vontade. Não faz isso. Já postei com coisa que não estava com vontade e viralizou. Olha pra você ver. De verdade. Inclusive, eu acho que um dos melhores conteúdos que às vezes você sem vontade, você vai lá, faz, daqui a pouco você fala, caramba, cara, nem... Sério. Certo. Deixar as fotos tão editadas que nem parece de verdade. Pode ou não pode? Ninguém gosta disso. Ninguém gosta. Você pega lá, bota um filtrozão na cara, as pessoas não conectam com isso, elas conectam com vida real. Não faz isso. Pode ou não pode? Falar de tudo um pouco e não ter um tema certo. Cara, de tudo um pouco? Isso. Não pode. Você pode falar, assim, nos stories você até pode falar coisas do seu dia a dia e tal, mas o foco central é ter tema. Uma coisa central. O resto fica em torno desse tema. É aquilo que você falou anteriormente ali, né? Isso mesmo. Às vezes eu coloquei ali um vídeo, né? Com minha filha ali, isso, aleatoriamente. Só que todo mundo tá vindo, sabe que meu perfil é de criação de conteúdo. Ele sabe. Se não tiver isso no perfil claro, não adianta nada. Tem que ter um tema. Show. Usar inteligência artificial para escrever legenda. Pode. Bom? É muito bom. Pode. Faz isso. Show. Apagar post que teve pouca curtida. Não faz isso. Apagar post, vai por mim. O Instagram ou rede social vai entender que não é interessante, isso prejudica um pouco o seu algoritmo, tá? Então, jogou lá, esquece ele, cara. Você não fica vendo ele toda hora, não. Pega, joga, deixa... Porque às vezes você vai citar uma vez de conteúdo e as pessoas estão entrando agora, vão ver lá de novo, tá? Tem conteúdo meu que viralizou no TikTok. Sim. Depois de um tempo, tava no, 2 visualizações, daqui a pouco foi pra 60 mil. Olha. Porque tem gente que chegou através de outro vídeo viral. Então, de verdade, deixa. Deixa lá, não tira. Se produziu, tá lá, deixa lá. Deixa lá, deixa lá. Responder comentários só com um emoji e pronto. Não. Responde com uma pergunta. Melhor estratégia que tem. Se você responder com uma pergunta, ela vai responder você... Ela está engajando o teu conteúdo e esse conteúdo engajado começa a ser entregue para mais pessoas. Não responda com uma afirmação, responda com a pergunta. Show. Fazer post só pensando em agradar o algoritmo. Não, se você fizer isso, nem o próprio Mosseri, que trabalha com essa parte aí, não entende tudo do algoritmo. Então, assim, esquece o algoritmo. O algoritmo é importante, é o algoritmo humano. O que esses caras estão querendo de você? O que os seus clientes querem ver de você? Faz isso e aí o resto o algoritmo faz por você.
Usar truque que tá bombando, mesmo que não tenha nada a ver com o que você faz. Essa é polêmica, né? Mas... Cara, se não tem nada a ver com o que você faz, não precisa arriscar, não. Você não precisa estar em toda trend, por exemplo. Não precisa estar em toda trend. Não faz com toda trend. Faz o que dá... O arroz seja bem feito. Às vezes uma trend que vai encaixar direito com o seu nicho, você encaixa. Postar de novo um conteúdo que já foi postado antes. Boa. Boa. Um TBT, uma coisa... O conteúdo, cara, tá performando agora, daqui 3 meses, daqui 1 ano, também performa do mesmo jeito. Você pode testar de novo, que vai dar bom. Olha. Pode. Às vezes você pode pegar e reformular aí de uma forma diferente, assim como pode pegar o mesmo e testar de novo. Pode pegar aí, fazer uma edição, incluir um áudio, um vídeo. Pode. Faz isso, é bom. Eu já fiz também. Show. Fazer sorteio para ganhar seguidores, pode ou não pode? Nunca na sua vida. Como eu falo, o sorteio vai acabar com o teu engajamento. Sorteio em rede social, antes era uma coisa interessante, agora não é mais. Quem faz sorteio na rede social tá acabando com a sua audiência. Tá atraindo gente ruim, o algoritmo não gosta disso. Pessoas desqualificadas ali que não tem nada a ver. Não faz isso. Deixar outra pessoa fazer todo o seu conteúdo e você nem aparecer. Se é para negócio local, erradíssimo. Negócio digital, não são todos. 99% tem que botar uma cara. Então, assim, se você quer entregar, quem entrega tudo na mão de outra pessoa, terceirizar a parada de conteúdo, tudo, né, não vai ter resultado. Porque, imagina pra você ver, o cara criou um negócio, ele fez tudo, ele investiu no negócio, aí o que ele faz? Coloca. Agora eu vou dar na tua mão pra você resolver. Não, meu querido. O negócio é seu, você tem que saber mais que a pessoa. O social media, o gestor de tráfego, essas pessoas vão estar junto com você na estratégia, para que você execute com elas, não sozinho. É um complemento. É um complemento. Fazer polêmica só para ganhar curtida. Não adianta não, depende do tipo de polêmica. Então, assim, não aconselho, mas quando tem uma polêmica que você pode entrar, que você pode se posicionar, por exemplo. Sim. Exemplo aí, não teve a questão daí, por exemplo, da Virgínia com as bets? Sim. Eu poderia pegar uma polêmica e colocar isso para, sei lá, contabilidade. Sim. Né? Eu vou pegar a polêmica e aproveitar dela. Sim. Bebê reborn. Bebê reborn. Outras coisas. Eu poderia, mas isso ajuda mesmo. Mas não são todos que você tem que entrar. Show. Gastar dinheiro com anúncio antes de ter um conteúdo bom? Não faria. Não faria. Quem tem negócio local, principalmente. Eu começaria fazendo, fazia uma lista de conteúdos, faz esses conteúdos, deixa performar e tudo pro algoritmo entender, e aí começa aí sim colocar anúncio neles. Mas de cara, eu não faria, não. Show. Parar de postar porque o número de curtidas caiu. Essa é... Erradíssimo. Não adianta nada. O número de curtidas caiu num vídeo, daqui a pouco no outro viralizou. Então, assim, não adianta nada. Tem conteúdo que inevitavelmente vai flopar. Não adianta. Tá tudo certo. Não precisa ficar preocupado com isso, não. Show. Fazer parceria com um perfil famoso sem planejar nada. Eu não faria isso. Inclusive, se colocar parceria, por exemplo, que não tem nada a ver com o teu nicho. Nada a ver. Você vai lá, coloca um nicho um nicho lá que é falar com mulher, faz parceria com homem. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não conecta. É melhor pegar o mesmo nicho que a pessoa faz ali, uma parceira que realmente tem a ver com o seu nicho. Com o seu negócio. Com o teu negócio. Só ensinar coisas e nunca vender nada. Erradíssimo. Conteúdo de valor é isso. É entrega primeiro. Você quer só vender? É muito chato. Ninguém gosta de vendedor, mas todo mundo gosta de comprar. Então... Show. Achar que só vídeo dá certo? Não. Hoje carrossel é top demais para vender, top demais para viralizar. Então, assim, não é só vídeo que dá certo. Carrossel é uma excelente estratégia. Se preocupar mais com a beleza do feed do que com o que está escrito. Da onde? Beleza de feed hoje beleza de feed depende muito ainda de que nicho que é. E mesmo assim, os caras não se preocupam mais com beleza de feed. Eles se preocupam hoje mais com quem tá falando. Que tipo de mensagem tá transmitindo. O posicionamento, sabe? Realmente. Aí sim, mas ficar preocupado com beleza de feed, nossa, você vai pirar a cabeção. Vai pirar a cabeça. Esperar tudo ficar perfeito antes de começar e postar. Apostar. Não adianta. Não vai ser perfeito no começo. Começa. Copiar o conteúdo de outras pessoas sem mudar nada. Não, meu filho. Aí, meu irmão... Primeiro que o Instagram vai cortar muito o seu engajamento por causa disso. E de verdade, cara, todo mundo vai saber. Você virar chacota mesmo de pegar o roteiro de uma pessoa e copiar exatamente como ela. Virou não cópia. Faz isso.
Existe um livro chamado Roube como um Artista. Você vai roubar, mas você vai modelar a seu jeito, não igual a pessoa. Show. Postar só para vender e nunca ajudar quem te segue. Vai vender? Faz as pessoas primeiro confiarem em você. Aí você vai vender. Querer ficar famoso rápido sem ter paciência. Primeiro que quem fica pensando demais em ficar famoso não fica, tá? E eu não penso em ficar famoso, Sim. sabe? Mas é melhor você ficar famoso como o número 1 na cabeça do seu cliente que pensa na que ele pensar numa solução pro problema dele, ele pensa em você. Aí é legal ser famoso. Ter perfil privado e querer crescer nas redes. Sem chance. Comum, né? É perfil aberto. Não tem jeito. Ignorar os comentários e as mensagens dos seguidores. Não faz isso, porque rede social é social, não é só rede. Social é pessoas conversando com pessoas. Se você não fizer isso, você deixando a pessoa no vácuo. E você não gostaria de ficar no vácuo, né? Verdade. Mudar de tema toda semana porque cansou. Eita. Compensa não. Foca em um só. Marketing é a arte da repetição. Repete, 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 ajusta, repete. É isso. Show. Usar música só porque está em alta, mesmo sem combinar com o conteúdo. Compensa não. Música em alta é muito bom, mas depende muito do conteúdo. Postar meme o tempo todo para ganhar like. Adianta não. Se você quer virar Se você quer postar meme o tempo todo, você tem que ser um perfil de meme. Um perfil realmente de humor. Modinha, né? É. Para as duas finais aqui, seguir todo mundo esperando que te sigam de volta. Não vai acontecer. Se as pessoas virem que você está seguindo muita gente, primeiro que o Instagram vai cortar, né? E se você tiver mais seguidores, se estiver seguindo mais pessoas do que ter seguidores, as pessoas vão pensar que não tem credibilidade. Então não adianta nada. Fechar com chave de ouro, deixar o perfil parado porque tá sem ideia do que postar. Cara, deixar o perfil parado é ruim se você pelo menos tiver uma ideia por semana, algo que você escrever, na verdade não tem ideia. É questão de ela tem e não anota. Pega e executa pelo menos um por semana. Começa em um. Show. É melhor. Felipe, então foi esses 30 pode ou não pode, esses temas aí que são dúvidas das pessoas, né? Espero que solucione a vida de muitas pessoas que vão assistir esse conteúdo. E te agradecer aí, você ter aceitado o nosso convite, tá participando. É deixa sua mensagem final aí, ali, ó, naquela câmera ali. Quero dizer para você que conteúdo não é só sobre postar. Conteúdo é sobre a tua vida, os teus valores, a sua opinião. Conteúdo é sobre o seu propósito. Que às vezes você não tem esse propósito claro na sua vida, você não tem a clareza do seu caminho, mas você vai encontrar. O movimento vai fazer com que você encontre seu propósito, vai fazer com que você conecte com pessoas que vão comprar o que você tem para vender, mas principalmente elas vão comprar porque você sabe hoje entregar para elas, servir elas verdadeiramente com o que você faz. Você quer viralizar? Ok, maravilhoso viralizar. Você quer chegar a mais pessoas? Ok. Mas quando elas entrarem lá, elas vão ser literalmente, elas vão olhar para você e falar, olha, ele realmente me ajuda, ele realmente mudou a minha vida de alguma maneira, ele realmente me salvou, o produto dele realmente muda a minha vida de alguma maneira. Então se você quiser fazer isso no caso, encontre seu propósito, saiba por que você faz o que faz. E nunca conteúdo é sobre apenas um vídeo ou um carrossel. É sobre pessoas. E pessoas, elas se conectam com pessoas. Pessoas querem de você uma entrega genuína de você, sabe? Eu tenho certeza que o que você tem aí dentro de você já é o suficiente para mudar a vida dela. O que você tem dentro de você e que tem dentro do teu negócio, tem milhões e milhares de pessoas querendo o que você tem para vender, querem o que você tem para solucionar o problema delas. Elas só precisam que você se posicione, apareça, e você aparecendo, você vai revelar os corações das pessoas. Você vai revelar muita coisa. Muitas pessoas vão te seguir, vão querer ficar com você, porque agora você é o número 1 na cabeça delas quando elas pensarem no que você vende, em você e no teu produto ou serviço. Show de bola, Felipe. Foi um prazer ter você aqui. Vamos marcar mais vezes. Hoje foi assim, bem rápido, né? Não, mas é muita entrega. Aqui. Muita entrega. Parabéns. Fico muito feliz com isso, tá? Tamo junto. E é isso aí. Você aí, continue acompanhando os nossos conteúdos aqui no Podgu. Já vai no canal do YouTube,
Podgu. Inscreva-se, deixa seu like, ativa o sininho e venha participar. Até o próximo Podgu.